Queridos, eu vou ministrar uma palavra no seu coração. Quero pedir você para que você possa abrir a palavra lá no livro de Oséias, por favor. No livro de Oséias. Enquanto você encontra o livro de Oséias, é o primeiro capítulo de Oséias, tá? Nós vamos ler. Eu vou endossando os avisos, né? Não esqueça de poder procurar a Paula ou a Isabelle hoje, para que você já possa dizer assim: eu vou ser o semeador dos R$2.000, tá? Então, você já decidiu no seu coração, faça isso hoje, não deixa para amanhã não, porque amanhã você vai falar assim: não, esqueci. Então, já se aliança logo, tá bom? Amém? Achamos o texto? Glória a Deus. Quem encontrou, fala assim: glória a Deus. Amém. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, no dia de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu filho. Disse o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que do lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre uma só cabeça, subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Ainda no capítulo 2, diz assim: repreendei, chamai o vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e seus adultérios de entre seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante ao deserto, e a faça como terra seca, e mate a sua serva. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho e o meu óleo e as minhas bebidas. Ok? Essa é a palavra que nós vamos meditar nela. Quero pedir você para colocar a mão no seu coração. Vamos orar juntos. Pai, a palavra é sua. É o Senhor que pesa os nossos corações. É o Senhor que conhece as intenções mais profundas do nosso coração. A tua palavra diz que o Senhor sabe da maneira como nós nos levantamos e conhece da maneira como nós nos deitamos. Aliás, a tua palavra afirma que o Senhor conhece as nossas palavras antes de dizê-las, e o Senhor conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Por isso, Pai, nada está oculto diante do Senhor, mas nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos ser norteados, nós precisamos de ter destinos, nós precisamos que o Senhor nos confronte até.
porque a tua palavra também diz: se nós estamos sem disciplinas, nós somos como filhos bastardos. Mas aquele que o Senhor ama, o Senhor de fato disciplina, para nos levar a um aproveitamento de maturidade. Por isso, meu Pai, de uma forma que só o Senhor sabe fazer, fale no íntimo do coração do meu irmão, da minha irmã, do meu coração, para que nós possamos render ao Senhor uma vida totalmente entregue a Ti, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo assim, amém. Fala comigo, glória a Deus. Queridos, que bênção a palavra de advertência do Senhor. Todo bom pai que se preocupa com os seus filhos, ele não apenas sabe lhe dar presentes e agradá-los, mas é um pai que sabe corrigi-los. Porque um pai que não corrige o seu filho, ele é um pai que não ama o seu filho. A pior coisa que nós podemos fazer aos nossos filhos é não discipliná-los. Porque quando a gente não disciplina o filho, nós entregamos o filho a ele mesmo. E o filho entrega a ele mesmo, ele sai a fazer tudo o que lhe dá na mente, ao seu coração. E muitas das vezes, essas escolhas dos filhos os levam para um caminho de perdição, de maldade, de abandono, de sofrimento. Então, quando nós olhamos para Deus, você pode ter um olhar, que eu acredito que é equivocado, olhar para Deus como Deus carrasco. Mas você pode ter um olhar para Deus, e eu acredito que esse é assertivo, olhando para um Deus que é como um bom pai. Uma outra coisa que esse texto fala para nós, e fica muito fácil da gente entender a preocupação do Senhor para com os seus filhos. Quantos de vocês aqui são casados? Por favor, levante a mão, só para poder ter uma porcentagem. Vocês ficariam satisfeitos que de repente o seu cônjuge escolhesse ter outros amantes, que dividisse você com outras pessoas? Pensa você agora, o esposo ou a esposa, de repente você fica sabendo que a sua esposa ou o seu esposo, ela é amante de todo mundo. Como você ficaria? Feliz? Você publicaria isso no Instagram? Você chegaria para todo mundo e fala assim: minha minha esposa ou meu esposo é cheio de amor, que não cabe tanto no peito dela, que ela não consegue nem dividir comigo, ela divide com todo mundo. Você faria uma postagem dessa? Eu acho que não. Quantos de vocês ficariam profundamente machucados no seu coração? Quantos de vocês ficariam revoltados? Quantos de vocês gostariam de esganar, né? Você não vai fazer isso, mas pelo menos gostaria de fazer. Esganar, separar, ou seja, pensar maldade sobre aquele ou aquela que nos fere para. Quantos de vocês é a segunda opção? Levanta a mão assim. Quantos de vocês é a segunda? A primeira opção assim: poxa, ela ama tanto que ela não consegue dar amor só para mim, dá para todo mundo, está de boa, né? Segunda opção, quem é da segunda opção, levanta a mão, deixa eu ver. Quem é da primeira opção, levanta a mão assim, deixa eu ver. De repente tem alguém, não sei, vai saber, né? Então fica fácil para a gente entender o cenário. O cenário que Deus está falando com o profeta Oséias é um cenário de que o povo de Deus, ele havia no tempo passado logrado de muita prosperidade. O povo era próspero, vivia uma vida de bondade, fluíam as coisas em Israel, havia muita prosperidade. Mas esse tempo que Deus levanta o profeta Oséias, a prosperidade está terminando. Então, agora, o povo de Deus, ele se encontra em uma decadência. E essa decadência faz com que Israel se torne muito fraco. E um povo, quando ele é fraco, presta bem atenção nisso, um povo, quando ele é fraco, ele dá então a um outro que se levante mais forte, capaz de subjugá-lo. O povo de Deus, ele é um povo que Deus os levantou em força, que não é força natural, que provém dos meus esforços, que provém da minha sabedoria, que provém de coisas que eu faço e crio. Mas a nossa força como povo de Deus provém da mão do nosso Senhor. Ele é poderoso para nos livrar, Ele é poderoso para cuidar de nós, Ele é poderoso para poder nos tirar dos apuros, mas para colocar os nossos caminhos como caminhos de prosperidade. A Ele tudo é possível, e aquele que crê nele viverá uma vida de longanimidade, de prosperidade e de bênção. Mas quando a gente esquece disso, e me
parece que o povo de Deus havia se esquecido disso. Então o povo começa a ficar fraco, enfraquecer-se. Porque aquilo que antes ele fazia de outrora, que era honrar a Deus, buscar o Pai, honrar a presença, ter uma vida santificada, agora ele começa a abrir brechas, caminhos, ele começa a fazer concessões. E quando esse povo começa a fazer disso, esse povo que outrora era forte, ele começa a ser fraco. Por que eu sei disso? Porque na fraqueza de Israel levantou-se a Síria. Se levantou uma nação agora inimiga de Israel, faz guerra contra Israel e prevalece sobre Israel. Então, meu irmão, presta bem atenção. A primeira frase, se você quiser anotar, para você entender e levar isso como uma ministração de hoje à noite. Presta atenção nisso. Olha só que interessante. Então, todas as vezes que um homem ou uma mulher for fraco em andar com o Senhor, esse homem sofre na sua vida pessoal, ele sofre na sua família, ele sofre na sua nação, porque a fraqueza de um homem de Deus, ele pode ser levantado na força do seu inimigo assim. Ok? Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Você está bem? Você está bem? Você está bem com você mesmo? Você está bem com a sua esposa ou com o seu esposo? Você está bem com a sua família, com os seus filhos? Você está bem com o local onde você trabalha, na cidade que você representa, está? Como você está? Bem, mais ou menos, ou ruim? Porque se você responder assim para pastor, eu estou muito fraco, então você precisa urgentemente se levantar na força do Senhor, porque senão você poderá ser totalmente destruído e ter apenas uma lembrança de um tempo bom do qual nós vivemos nele. Vamos prosseguir um pouco mais. Oséias significa, vem de um verbo que é salvar. Oséias é uma ação de salvação, uma ação de alguém que se importa com outra pessoa, uma ação de quem tem um mandato, uma missão, um destino. Oséias foi levantado para ter uma ação proativa de salvar o povo perdido. Deus colocou um Oséias no meio de uma sociedade decadente, corrupta e imoral, e Deus colocou Oséias como sendo fonte de salvação. Aliás, todas as vezes que Deus quer fazer algo na terra, Ele faz através dos seus santos profetas. Amós vai dizer para mim e para você que Deus não faz nada na terra a não ser em revelação aos santos profetas. Esses dias nós estávamos meditando, os pastores, e nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. E se você quer o Evangelho de Lucas, pode colocar ali, Evangelho de Lucas, capítulo 1, me parece no versículo 6. Ele começa a falar o tempo da salvação. Ele está anunciando o nascimento de Jesus. Agora você olha para o Evangelho de Lucas, e o que você tem antes do Evangelho de Lucas? Você tem um silêncio de Deus de 400 anos. Deus ficou quieto durante 400 anos. Presta bem atenção aqui, escute comigo aqui, olha para mim aqui, por favor. As crianças são mais bonitas e mais engraçadinhas do que eu, mas olha para mim para você não perder o time. Quantos de vocês já se aborrecem quando nós oramos e julgamos que Deus não ouviu, porque Ele não respondeu na hora que nós queríamos que Ele respondesse? Quantos de vocês, ou quantos de nós, fica inquieto com a incapacidade, entre aspas, de Deus de responder você, atendendo todos os seus pedidos? Aqui nós temos um tempo que precedia Lucas, silêncio de Deus durante 400 anos. Deus não falava mais para o povo de profeta. Quieto. 400 anos. Não são 400 dias, que já são muitos. E não são 400 horas. São 400 anos.
Um povo que ora a Deus e Deus parece não responder. Olha para o seu irmão e diz assim: silêncio de Deus é resposta de Deus. Mas Deus quer falar com o seu povo. E no meio de um povo que está vivendo o silêncio de Deus, tinha um rei chamado Herodes. Herodes era um rei autoritário, matava inclusive os seus próprios filhos. O reino de Herodes era marcado por corrupção e violência. A gente olha para a casa de Israel, e a casa de Israel tinha sacerdotes e profetas vendidos, que entravam na jogatina de Herodes, porque Herodes lhe favorecia. Havia corrupção no meio do povo de Deus, havia corrupção no meio da sociedade, e na sociedade a igreja estava municiada de corrupção. Então nós temos um cenário armado, um cenário político de corrupção, de estorvo dos mais pobres, e também dos sacerdotes e dos homens de Deus vendidos. Mas de repente Deus quer fazer algo. Fala assim comigo: Deus quer fazer algo. Mas quando Deus quer fazer algo, Ele passa os olhos por sobre a terra e procura alguém que Ele possa se levantar, para que Ele possa começar a movimentar numa época, numa estação que nós chamamos de uma palavra profética, ou uma geração profética, ou um movimento profético que ouve Deus e se achega a Deus. Então de repente, Lucas 1, no versículo 6, a palavra do Senhor, ela traz uma clareza para a gente. Deus está falando, Deus quer falar, Deus quer trazer a salvação, Deus quer trazer o Filho dele, Deus quer intervir na vida do seu povo. Então de repente abre esse texto assim, Lucas 1,6, olha o que está escrito ali: os dois andavam em justiça, Zacarias e a sua esposa Isabel. Elas andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível, porque todos os mandamentos e as doutrinas do Senhor. Fala comigo assim: glória a Deus. Se nós temos uma casa sacerdotal corrupta e profética corrupta, mas no meio da corrupção existem homens íntegros que não se venderam. Pior ainda, ou melhor ainda, sabe qual era o maior desejo do coração de Zacarias e de Isabel? Ter um filho. Sabe qual era o problema de Zacarias e Isabel? Não podiam ter filhos. E não é só o fato de não poder ter filho perfeito. Ela estava avançada em dias. Além de querer ter filho, a idade não contribuía. Então veja bem, aí isso mexe comigo. Porque se eu e você nos voltamos contra Deus, quando Deus não responde na hora que nós queremos os nossos pedidos. Aqui eu tenho uma casa, Zacarias e Isabel, que mesmo não tendo até o momento as suas orações respondidas, não deixaram de servir o Senhor com integridade e justiça. Só que para Deus, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O homem conta o tempo do Cronos, que é o seu tempo. Daí, se eu perguntar quantas horas são, você está me respondendo Cronos. Mas se a gente quer saber o tempo de Deus, é o tempo exato de Deus, porque Deus nunca chega atrasado em nada, e o tempo de Deus é kairos, o tempo perfeito. Então, de repente, vai entrar um kairos de Deus agora. Por que o tempo perfeito? Porque é o tempo de se cumprir as profecias dadas aos santos profetas a respeito de Jesus Cristo. E aí, de repente, o que Deus faz? Ele está intervindo uma geração no mundo. E aqueles que achavam que não ia dar, Deus começa com eles. Fala comigo assim, como os improváveis. Uau, eu gosto disso. Fala assim, uau. Fala assim, isso é tremendo. Porque talvez você está me ouvindo aqui, você se acha improvável, você acha que Deus deve usar uma outra pessoa que não seja você, porque você não é qualificado. Se você tem esse pensamento, Deus gosta de você, Deus está olhando para você e está falando assim, vou começar a fazer através desse irmão, dessa irmã. E Deus olhou então para Zacarias e para Isabel. E o que ele faz? O Zacarias, por sorte, entra no turno.
para estar na presença de Deus. E de repente Deus fala o que com Zacarias? O que ele diz para ele? E aí, Zacarias, beleza? Tranquilo? Foi assim que Deus falou com Zacarias? O que Deus fala com Zacarias? A sua mulher vai ficar grávida, ela vai ter um filho. Olha só, ele já achava que não ia dar. E Deus fala com ele assim: desde quando você começou a orar e colocar o desejo no seu coração, eu te ouvi, e hoje eu te respondo, ela ficará grávida. E Deus diz mais, e fala assim: você vai dar o nome a ele, de João, e esse menino será grande na terra, ele vai preparar o caminho. Uau, fala assim, uau. Então veja bem, Deus está entregando um filho a Zacarias e Isabel, e não apenas um filho, mas Deus está entregando também a Zacarias e Isabel o destino do filho. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, vocês que são pais, vocês sabem qual é o destino que Deus deu para o seu filho? Ou você acha que foi você que fez o filho? Ou você acha que é você que determina sobre o seu filho o que ele vai ser? Você sabe, e se você não sabe, é porque você não orou, ou porque você não se importa em saber. Mas Deus tem um destino para os nossos filhos. O que Deus espera do seu filho? Aonde Deus quer que ele caminhe. Então isso a gente pode buscar conhecer no Senhor. Eu estou com o irmão do seu lado e falo assim: você sabe qual é? Não precisa responder, responde só para você mesmo e vamos que vamos. Oséias é um profeta, e de repente a gente acredita que o movimento profético dos dias atuais é só ouvir o que Deus está falando e falar. Às vezes a gente acha que o profeta é apenas o pega-lema, é a rádio de comunicação de Jeová. Ele apenas recebe uma palavra como que tem que estar em trânsito. Assim diz o Senhor. E ele entrega a mensagem e vai embora. Às vezes a gente acha que o ministério profético é assim. Mas Deus está trazendo uma outra perspectiva. Porque Deus está dizendo o seguinte: eu vou começar a falar com Oséias. Não apenas ele é meu garoto de recado, mas eu vou revelar para Oséias o meu coração. Ele vai sentir o que eu sinto, ele vai ver o que eu vejo, e eu vou colocar no coração de Oséias o meu amor e a minha indignação. Então Deus chama Oséias para que ele seja agora um espetáculo diante de Israel. Como assim espetáculo? Porque Deus agora está fazendo com que toda uma nação olhe para a casa do profeta. Só que Deus está denunciando a sua nação, Deus está confrontando a sua nação, Deus está esfregando na cara da sua nação que os caminhos que eles estão caminhando e escolhendo andar não são aprovados por eles. Então Deus pega o Oséias e fala assim: Oséias, eu tenho algo para você, meu filho. E ele fala: ok, pai, o que o senhor quer? Eis-me aqui, use-me a mim, envia-me a mim. E Deus fala: uau, gostei da sua resposta. Cara, isso aqui estou floreando o texto, tá? Aí Deus vira para Oséias e fala assim: Oséias, você vai fazer o seguinte, você vai casar, está na hora de você casar. Aí de repente, se o Oséias é igual o Policarpo que está solteiro, na hora que Deus fala assim: você vai casar, o Oséias já mudou o mistério. Uhul, glória a Deus, Deus ouviu as minhas orações, aleluia. Aí Deus fala assim: ok, Oséias, que bom que você se animou, mas eu quero que você case com uma prostituta, que tenha filho com elas, e que faça família com elas. Talvez ele ficou com essa cara que vocês estão fazendo aí para mim. Poxa, pensei que Deus era bom, Deus tem um caráter, poderia me dar uma mulher melhor. E Deus começa a fazer uma ilustração para o seu povo. Essa mulher casa com Oséias, mas essa mulher não é fiel a Oséias. Essa mulher, ela é fiel aos seus próprios sentimentos. Essa mulher não sabe o que é uma aliança. Ela não sabe ser fiel a uma aliança de casamento. Ela é fiel aos seus sentimentos. E para essa mulher, basta ser feliz. É mais ou menos, nos dias atuais, a expressão que nós usamos, o importante é ser feliz. Ou, o meu corpo, as minhas regras. Ela só se importa com ela. Ela só se importa com o seu bel prazer.
só se importa em ser feliz, ela não se importa com ninguém. E essa mulher, Deus disse para Osés casar com ela. E ela diz que ela gasta a sua vida com seus amantes. O que é uma prostituição? Uma prostituição é quando você dá algo em troca de algo. É uma venda. Eu me lembro, estou me lembrando aqui agora, no início da minha conversão a Jesus. Nós morávamos, eu e Érica, na bairro de Poço Rico. Aliás, se alguém quiser comprar uma casa, um apartamento, nós estamos vendendo nosso apartamento lá no Poço Rico. Você me pergunta aí, a gente faz um bom preço para você. Mas nós morávamos lá no Poço Rico. Quem conhece hoje de fora está se situando agora. E a nossa igreja que nós congregávamos era a Igreja Metodista Central do Parque Alfred. E eu saía então a pé, eu gostava de andar a pé, do Poço Rico para ir no Parque Alto, centro da cidade de Juiz de Fora. E no meu caminho, eu precisava passar em frente a uma rua de prostituição. Eu tinha uma mentalidade assim. Eu passava, vamos supor, que a calçada onde estavam as prostitutas era a minha esquerda. Então, ao invés de eu passar na calçada perto daquelas mulheres, eu dava a volta. Eu passava do outro lado, porque na minha cabeça errada eu pensava assim: eu sou tão santo, tão santo, tão santo, que eu não posso misturar com aquele povo lá não. E eu passava julgando elas. Um dia, nas minhas orações, Deus falou comigo assim: por que você está dando volta? Aí eu falei: isso não é Deus. Você sabe por quê? Ali são prostitutas. Aí Deus falou comigo assim: mas você era prostituta. Pô, mas Deus, eu nunca vendi meu corpinho bonito, não. Eu nunca me prostituí, não. Aí ele falou assim: todas as vezes que você se deitou com alguém, você cometeu prostituição com essa alguém. Porque você não queria nem ter aliança com a pessoa, você queria apenas se satisfazer com aquela pessoa. Você é tão prostituto quanto aqueles que você repulsa. Primeira coisa que Deus fez comigo, Ele me enquadrou. Ele quebrou o meu topete, a minha arrogância. Ele me fez enxergar que um dia eu também estava numa condição igual e também pior do que aqueles que eu acusava. Então Deus está trabalhando no meu coração misericórdia. Porque quando tem misericórdia no coração, tem oração. Quando tem misericórdia no coração, tem oração e tem ação. Quando tem misericórdia no coração, tem oração, tem ação e tem salvação. Porque o homem e a mulher misericordioso estende a mão para abençoar alguém. Vamos lá. Então essa mulher, ela é dessa forma. Essa mulher, ela vai, ela casa com Osés, ela tem o primeiro filho com Osés, Jezreel. Jezreel parece com Israel. Não é um nome assim tão esquisito, né? Mas Jezreel significa que Deus viu a violência cometida pela casa de Jeú. Jezreel significa que Deus está dizendo para o seu povo: eu não deixarei o meu povo impune. Às vezes nós podemos achar, porque passam-se anos e anos e não vem justiça de Deus, que a gente está correto, que Deus esqueceu ou que Deus não vai fazer. Eu não sei precisar quanto tempo, mas eu sei que foi um tempo mais longo, não sei se foram 100 anos, estou chutando, tá? Eu esqueço essa referência. Se você quiser procurar isso, você me ajuda. Procura no Google e vê o tempo que Deus julgou a casa de Jeú. Foi um tempo mais à frente. Deus não tarda em cumprir a sua palavra, porque o tempo de Deus é diferente do seu tempo, do nosso tempo. Por isso, existe uma noção de impunidade quando a gente percebe que não vem punição, que dá a mim e dá a você um sentimento de que eu posso continuar fazendo as coisas, porque Deus não vai fazer o que Ele disse que fez. Você está entendendo isso? Eu estava na feira, eu e meu irmão Ricardo, meu pai foi comprar algumas coisas na feira, em Juiz de Fora. Chegando lá,
havia uma banca da feira que tinha uns carrinhos pequenininhos assim, de plástico. Eu e o Ricardo falamos com o pai: pai, quando terminar a feira, você compra pra gente esses carrinhos? E o pai disse assim: sim, se sobrar eu compro. O pai foi comprar pouca coisa, foi comprar uma laranja, uma banana, coisas pequenas, e deixou eu e meu irmão na banca dos carrinhos. E nós estávamos esperando o pai chegar para comprar o carrinho, sabe, Evandro? E aí a gente estava brincando com os carrinhos. Eu peguei um carrinho e fechei assim na minha mão. Esse nem o homem da banca viu. O pai chegou, sobrou umas moedas, e ele falou assim: quanto que é o carrinho? Tá lá. O pai comprou um para cada um, mas o da minha mão ficou na minha mão. Então, o Ricardo tem um, eu tenho dois. O pai comprou um, mas eu roubei outro. Chegamos na casa, tinha um espaço em que a gente brincava no muro do carrinho, e o Ricardo estava pipi, pipi, com o carrinho dele, e eu com dois carrinhos. Pipi, 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 pipi. Aí o meu irmão fala assim: pai, por que o Dudu tem dois e eu só tenho um? Eu me lembro exatamente o meu sentimento e o que eu pensei naquele dia, porque aquele dia meu pai sorriu. Ele fez assim. Eu pensei: que bom, me livrei de uma surra, o pai não vai fazer nada. Cheguei em casa, o pai chamou, entrou no quarto e falou assim: meu filho, vem cá. Tirou assim e me comeu no corpo. Ah, mas se fosse hoje, tinha que denunciar. Depois dessa surra, eu ia no bar do Eloy. E lá no bar do Eloy, hoje mais amadurecido, eu sei disso, a gente levava tipo R$1. Eloy, me dá R$1 de bala. O Eloy não contava as balas. Pega aí. E a gente pegava as balas. Então ali era um lugar fácil de roubar, porque ele não contava. Então nós colocávamos R$1 na mesa e puxávamos as balas. Todos os colegas faziam isso. E hoje eu acho que até o Eloy sabia disso. Mas depois do dia da surra, eu contava as balas. O Eloy falou assim: dá R$1 de bala aí, Eloy, pode pegar no gol. Ó, Eloy, 10, 20, 30, 50, 90, 1. Aqui, Eloy, tem R$1 aqui. Ele fazia pouco caso, mas eu aprendi a honestidade, a ser íntegro por uma correção de um pai que amava a justiça e a correção, e que não deixava o filho sem ser corrigido. Eu dou graças a Deus pela surra que eu levei do meu pai. Ela foi bendita, me deixou algumas marcas que eu não esqueço. E todos os dias, se eu tenho algo que eu posso agradecer ao meu pai, é porque ele cuidou de mim, inclusive me corrigiu. Essa mulher, ela está vivendo uma vida sem correções. Ela é casada e tem um filho. Então, primeiro Jezreel, voltando para o texto, Deus está dizendo então ao povo: eu sei, mais ou menos aquele filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e eu vou tratar com isso. Depois, ela tem outros 2 filhos a mais. E há uma interpretação do texto que os 2 filhos de Gomer, que é a esposa de Oséias, esses 2 próximos, não são filhos do relacionamento dela com Oséias, mas são filhos dos seus amantes. Por isso a primeira menina chama desfavorecida. E o menino chama não meu povo. E Deus coloca o nome desses duas crianças para ilustrar como ele via o seu povo, o povo de Deus. Primeiro ele dizia o seguinte: esses filhos são filhos da prostituição. Esses filhos são filhos da quebra de uma aliança. Esses filhos é desfavorecido porque fora da aliança não tem como eu favorecer. E não é o meu povo, porque vocês não escutam o que eu tenho a dizer para vocês. Então olha só, e quando a gente pega a história de Oséias, é a história de Deus com o seu povo. Deus está olhando para a sua nação
E Deus, como qualquer homem normal, Ele quer um final juntos para sempre. Quando você casa com alguém, você casa juntos para sempre. O sacerdote, quando ele dá a bênção, ele fala com você assim: até que a morte separe. Há plantado dentro do nosso coração que fidelidade significa juntos para sempre. E o que Deus quer ter comigo, com você? Os juntos para sempre. Deus ama você. E Deus não quer você longe, Deus quer você perto. Deus quer cuidar de você. Então o que Deus está fazendo? Mesmo Gomer, esposa de Oséias, indo ao colo dos seus amantes, Deus diz para Oséias: vai atrás dela, traz ela de volta, casa com ela. Só que não é só casar, agora ela foi vendida à escravidão. E agora aqui que Deus está falando: compra ela. Mas Deus, ela vai me trair de novo. Compra ela, traz ela de volta. O que Deus está dizendo para mim e para você? Deus é este que tem um coração amoroso. Ele ama você. Só que como um Deus amoroso, Ele é corretivo. E como Deus que nos corrige, Ele nos corrige para o nosso aproveitamento. Tanto é que Deus fala assim, Ele fala que a menina é desfavorecida, né? Não tem favor, não tem perdão. Diz que o menino é não meu povo. Mas subitamente, quando Ele fala a respeito do nome desses meninos, Ele vai dizer assim: olha, a sua posteridade será como os grãos da areia, serão numerosos, e a desfavorecida será chamada de favorecida, e o não meu povo será chamado de meu povo. Sabe o que eu acho incrível quando eu vejo Deus falando isso? É porque Deus tem uma capacidade que eu e você não temos. Deus acredita em você, mesmo você não acreditando em você. Deus já viu o seu futuro, mesmo você não vendo. Deus quer te abençoar, mesmo você não acreditando. Então Deus, Ele tem a capacidade de olhar além da situação atual da qual eu e você estamos vivendo. Porque eu e você, nós podemos estar traindo a Deus, sim, da prostituição, sim. Peraí, pastor, mas como assim a prostituição? O povo de Deus, havia 3 áreas que eles traíram a Deus. A primeira traição é política. A primeira traição é dar ouvidos para a corrupção, fazer aliança com quem não se deve fazer aliança. A segunda quebra é a quebra do povo andar na imoralidade sexual. Sexo fora do casamento é pecado. Ah, pastor, mas a gente tem que experimentar. Porque se eu não experimentar, como é que vai ser? E se eu não dar para o meu namorado, o meu namorado que ele quer, ele vai me deixar. Olha para o seu irmão e fala assim: sexo fora do casamento é pecado. Você pode falar comigo assim: pastor, você está ultrapassado. Eu vou dizer assim: glória a Deus, porque esse é o valor de Deus. Trair a sua esposa é pecado. Trair o seu marido é pecado. Pai, pastor, eu dou oferta. Deus não quer a sua oferta, Deus quer o seu coração. Deus não quer o que você faz, Deus quer você. Então o que Deus está falando com esse povo? Deus está falando assim: eu amo você, filho. Eu quero trazer você de volta. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar para os caminhos. Eu posso mudar a sua sorte. Eu posso tirar você de um desfavorecimento para te favorecer. Eu posso te tirar para o não povo, para meu povo. Eu posso te inserir na minha família. Deus está comunicando algo profundo com o seu povo. E uma outra traição do povo era a religião. A religião é um esconderijo. Você pode se esconder através da religião, porque a religião é um sistema de rotina, de fazeres. E o perigo da religião é você achar, porque você faz algo, que você é santo. E se você acha que você é santo por aquilo que você faz, você vai andar em arrogância, achando que você é melhor do que outras pessoas. E você vai começar a julgar pessoas que vão mandar ela para o inferno.
A religião, ela cansa a pessoa porque uma rotina sem paixão, o fator cansa a gente. Eu ia falar, pode falar. Faltou a palavra, qual que é? Enfadonha. Isso, enfadonha alguém. Eu tenho percebido o seguinte: muitas pessoas dentro de igrejas, Vida Church, qualquer outra, de repente eles falam assim: estou cansado. Por que se cansa? Porque perdeu paixão. Por que perdeu paixão? Eu não sei qual está o resultado do jogo do Flamengo e do Vasco, mas eu sei que os últimos resultados dos jogos, o Vasco só perdeu. Mas pergunta o Vitor se ele deixa de torcer para o Vasco. Ele ama o Vasco. Ele tem uma paixão. Como eu amo o Flamengo. E eu tenho a paixão. Teve uma época que a gente só estava levando a cabeça. E a gente continuava torcendo. Deixa eu te dizer uma coisa. A paixão faz a gente suportar a rotina. Mas se você perder o brilho da sua paixão, a rotina vai ser pesada para você. E você vai dizer assim: eu não aguento mais fazer isso. Nós oramos, prefeito, pelo senhor. Oramos, nós temos aqui o Leandro, também é o membro da casa, que é candidato a vereador. Pastor Vitor levantou uma oração pelo senhor, pelos atuais vereadores, pelos seus secretários, mas também oramos para aqueles que estão se candidatando ao nome público, porque a Bíblia fala para nós orarmos, porque nós queremos viver uma vida de paz. E é interessante que quando a gente faz isso, a gente comunica algo de Deus muito profundo, porque mais do que um homem, a gente quer ver um princípio de quem ama a Deus, de quem ama as pessoas, e de que vai estar no cargo público, seja onde for, não para enriquecimento, para ganhar dinheiro. Glória a Deus. Eu tenho falado com alguns que a gente não concorda com a Igreja Vida Church, eu e o pastor Vitor, os demais pastores, que política é para favorecimento de um gueto. Nós não concordamos de eleger um candidato representante da Vida Church para facilitar a Vida Church. Não, é errado. Eu posso sim eleger alguém que preza pelos princípios e valores que eu acredito, mas se ele for posto lá só para me beneficiar, está errado. Ele tem que beneficiar uma cidade. E eu quero saber se a pessoa que está se candidatando lá, se ela tem um coração reto diante de Deus para trazer paz e justiça na cidade. Nisso nós nos aliançamos. Mas não é só o órgão público, mas é sobre a igreja. Você está se candidatando a se tornar alguém que vai no ministério da criança, no serviço da casa do som. Seja onde você se candidata, qual a sua motivação? Eu vou ser um líder de céu. Qual a sua motivação? Por que você quer isso? Não, pastor, porque, poxa vida, você é o cara. Irmão, você quer o seu coração. Porque se você entrar por motivos não nobres, você vai cansar, você vai abandonar, vai chegar no seu limite. Mas se você entra com uma missão de agradar a Deus e servir o povo, e se você ama a Deus de verdade, a rotina pode ser pesada, mas a sua paixão faz compensar o serviço. Porque quando a gente serve de coração, agora, se eu estou cansado, pastor, se eu estou cansado, então o que pode acontecer comigo? Irmão, eu não quero te ofender, mas se você se sentir ofendido, fazer o quê? A razão de você estar cansado é que você está em pecado. Como assim, pastor? Existem pecados que são lícitos, sabia? Você pode falar assim: pastor, eu não prostituo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não bebo, eu não faço tantas coisas. Crente acha que ser crente é só fazer essas coisas. Não fazer essas coisas já está legal. Aí, mas você pode fazer outras coisas. Você sabe uma das questões que o povo mais transgrediu a Deus? Na prosperidade. O povo, quando estava em aperto, estava subindo no monte, estava orando, estava buscando a Deus.
O povo, quando foi favorecido e a bênção veio sobre eles esqueceram de Deus. Quer ver um lugar fácil de você esquecer de Deus? É Deus prosperar você. Porque agora você tem que cuidar da sua prosperidade. E você deixa de estar nos lugares que você estava antes. Porque agora você não tem mais tempo para orar e buscar a Deus. Porque você é muito abençoado. Você tem que cuidar das suas bênçãos. Isso é sutil. Isso é sutil. Isso não é ilícito. Você viajar, cara, não. Assim, eu quero confessar aqui de ponto, né? Que nesse feriado de setembro a gente morreu de inveja. Alguns de vocês foram para a praia, a gente tem que ficar aqui. Então nós vamos agora em outubro, vamos para a praia. Que bom você poder viajar. Que bom você poder curtir. Que bom você ter um carro bom, uma casa boa para morar. Que bom você ter um sítio. Que bom você fazer churrasco e chamar um pastor para fazer churrasco. Que maravilha é isso. Amém? Mas essas coisas não podem tirar a paixão de estar na presença de Deus. Para a gente terminar, eu quero dizer a você, o caminho cristão é um caminho de perseverança. Por isso, há tempos e fora de tempo, Deus adverte o seu povo, trazendo ele de volta para o caminho. Todo dia, eu tenho que sacrificar a minha carne. Todo dia, eu escolho viver com Cristo. Todo dia, eu escolho sempre com o Senhor. Você pode viver 100 anos no Evangelho, mas no 101º ano, se você esquecer do Senhor, nada de 100 anos vai ser capaz de tirar de você, talvez, um afastamento eterno do Pai. Por fim, Deus é amor? Fala comigo assim. Deus é amor? Fala assim, é amor. Só que Deus mostra que Ele é longânimo. O que é longânimo? A paciência de Deus é longa. Fala comigo assim. A paciência de Deus é longa. Fala assim, graças a Deus. Porque se Deus tivesse uma paciência como eu e você temos, irmão, quantas pessoas nós já não mandamos para o inferno? Quantas pessoas nós já não desistimos delas? Mas Deus não é você. Fala assim, Deus não é você. Fala para o irmão, fala assim, Deus é fiel. E Deus é longânimo. O que significa longanimidade? É o que Ele está fazendo com o homem. Ele está vendo o homem. Ele está vendo a mulher. Ele está vendo a mulher nas prostituições. Ele está amando aquela mulher. A mulher não está indo buscar Deus. No filho pródigo, o filho pródigo corre para Deus. Na mulher de Oséias, não é a mulher que vai para Deus, mas é Deus que vai para a mulher. Então Deus agora Ele fala assim, eu me importo com você, eu amo você, eu quero você, venha para mim. Aquela mulher está perdida nos seus prazeres, mas Deus decidiu fazer com que aquela mulher possa casar com Ele, ter família com ela ser íntegra, ela ser fiel, Ele poder ter uma vida alegre, feliz com aquela mulher. Então Deus não desistiu dela. Ele manda um profeta. É como Deus manda um profeta atrás de você, das suas juras que você faz para o Senhor, das suas vindas ao altar, das suas promessas que nós fazemos a Deus. E de repente nós somos tão crentes no domingo, mas nós somos tão profanos na segunda-feira. De repente nós somos tão santos quando nós estamos no encontro com Deus, mas nós somos tantos frívolos quando nós saímos do encontro com Deus. E mesmo assim Deus está vindo, e mesmo assim Deus está se mostrando, e mesmo assim Deus está te chamando, e mesmo assim Deus está fazendo uma declaração de amor para você. Você não vai até Deus, mas Deus está vindo até você. Mas significa que a longanimidade de Deus também tem um tempo que Deus fala assim: eu te amei, eu bati a sua porta, mandei os meus profetas, eu amei você, mas você não me ouviu. Porque em Deus existe bondade e severidade. Bondade para aqueles que andam com Ele, severidade
para aqueles que o abandonam. Um senso que não se prega mais, não se fala mais, talvez por medo de perder vida. É que Deus é justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. E pela justiça, Ele não quer. Mas algumas pessoas, por não ouvirem o seu chamado, vão viver no inferno. O isolamento eterno de Deus. A gente não pode tirar essa equação. Em 1 João, Deus fala que nós não devemos amar o mundo, porque quem ama não é inimigo de Deus. E nós estamos deixando de pensar na eternidade com Deus para a frivolidade deste mundo. Irmãos, esse é o pecado que Deus me pediu para entregar para vocês. Estou murmurando essa palavra, murmurando não, meditando nessa palavra. E o que eu mais orava ao Senhor é: Senhor, eu preciso entregar essa palavra com o seu coração. Eu preciso entregar essa palavra com o espírito de compaixão. Eu preciso entregar essa palavra como o Senhor falaria com o seu povo. Porque o Senhor sabe que o meu impulso natural é ser áspero, duro e rude. Mas o Senhor é firme e manso de coração. Eu só sei de algo. Particularmente, Deus levantou uma comunidade em Muriaé chamada Vida. E essa comunidade chamada Vida não surgiu para ser a igreja, mas para ser uma das igrejas que serve uma cidade. Nós não somos melhores do que ninguém, mas Deus nos deu um mandato de cuidar de uma cidade. Mas como nós vamos conseguir cuidar de uma cidade se nós não damos conta de cuidar da nossa própria casa? Como nós queremos nos colocar como profeta de uma cidade se a nossa casa está quebrada, se não tem mais adoração, se não tem mais temor no coração, se não tem mais paixão no coração? Como nós vamos influenciar uma cidade? Primeiro passo de alcance de uma cidade: alcance a sua casa. Conserte, precisa ser consertado. Volte para os caminhos do Senhor. Ame a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E vai chegar um dia que eu e você vivemos justamente, irrepreensivelmente diante do Senhor. Vai chegar o Kairos, como chegou lá para Zacarias e Isabel. E Deus vai contemplando você, dobrando seu joelho, buscando a Deus, meditando, participando dos cultos, sendo fiel. E você acha que ninguém está vendo, que a vida só está piorando, mas Deus está te vendo. E de repente Deus fala assim: é agora, eu tenho algo novo para fazer naquela cidade, na vida de uma família, na vida das famílias. Tem algo a fazer. E Deus vai fazer, sabe o quê? Aparecer para você. Em que momento que Deus aparece? Ó, você está vendo agora. Em que momento que Deus apareceu para Zacarias? Quando ele orava. Você quer que Deus fale contigo? Começa a orar. Eu termino com o texto. Termino mesmo agora, tá? Senão o prefeito vai falar assim: mas ele promete, e não tem o que fala. Então vamos lá. Último texto, Marcos 11:17. Coloca para mim aí, John. Eu termino com isso. Vamos fechar com isso aí. Olha o que o Senhor Jesus faz. A cena antes, Jesus está chegando no templo. Ele está comércio dentro do templo. O que Jesus fez? Ele dá uma bronca, ele mexe com as mesas dos cambistas, sacode ela, ele fica violento naquele momento. Essa é a cena lá atrás. Aí de repente Jesus fala assim: a minha carne, e os admoestava exclamando. Olha, ele está sendo firme, está admoestando. Ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, porém, contudo, vocês a têm transformado em um covil de ladrões. Quando eu e você sonegamos a riqueza da glória que Deus ministra no meu, no seu coração, e quando nós represamos isso para
Jesus viu isso. E Jesus exclamou admoestando: não é esta a minha casa. A minha casa será chamada casa de oração. A casa de oração também pode ser conhecida como a casa de resposta, como a casa que Deus fala, como a casa onde Deus orienta, como a casa como Deus salva, redime e sustenta o homem no meio. Nesta casa de oração também vai ser conhecida como casa de milagres, aonde a desfavorecida vai ser favorecida, e aonde aquele que é não meu povo será o meu povo, porque Deus vai se revelar ao povo através de você. Deus vai se apresentar no perdido através de você. Deus vai curar o enfermo através de você. Deus vai redimir uma história familiar através de você. Por isso, primeiro, arrume a sua casa. Se coloque em vigília de oração. Entra para o lugar secreto. E Deus, que vem de secreto, vai te revelar as coisas do coração dele. E quando ele te revelar, levanta-se, cumpre em obediência aquilo que ele está fazendo.